Essa semana eu estive lutando com Deus, não como Jacó, mas Deus é quem conduz todas as coisas. Lutando com Deus para que Ele mandasse a palavra certa, que Ele queria falar comigo em primeiro lugar e com a sua igreja. E é sempre um processo realmente de luta. Lógico que a palavra de Deus é completamente, do começo ao fim, inspirada e suficiente para nos edificar, mas também sabemos que Deus tem palavras específicas para nós em momentos específicos da sua igreja. E dessa forma, eu falei, Deus, é essa palavra mesmo? Bom, é essa. Vamos ler em Levítico, uma carta simples, né? Uma carta num livro não tão simples, Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 3, apenas, depois eu vou explicar o contexto, mas vamos nos deter em Levíticos 10, no versículos 1, 2, 3, que assim diz, Levíticos 10, 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos conduza na Tua palavra, que é viva, eficaz e suficiente para nos conduzir a cada dia. Que Teu Espírito Santo fale onde nossa voz não pode falar. E que Teu Espírito Santo transforme como nós mesmos não podemos ser transformados por nós, pela nossa própria força. Em nome de Cristo Jesus, amém. Esse texto, por mais forte que pareça, o próprio Deus responde o propósito desse desfecho da história, que é mostrar o quê? A sua glória, a sua santidade. Um meio um tanto quanto severo de mostrar isto, é verdade. Ainda mais, sobretudo, a homens escolhidos, os filhos de Arão. Fica mais grave ainda porque essa forma de Deus mostrar a sua glória e a sua santidade e a sua vontade diante de toda a nação de Israel se deu de maneira severa e com filhos de Arão, sacerdotes também, povo escolhido, pessoas chamadas com propósito, pessoas chamadas para o ministério como os filhos de Arão e o próprio Arão e Moisés. É uma coisa um tanto quanto forte, ou seja, pessoas chamadas, escolhidas, exercendo o seu serviço diante do povo, da igreja, Israel, o povo de Deus, receberam a severidade de Deus com um propósito maior, Deus mostrar a sua glória e santidade. Geralmente nós esperamos ver a glória de Deus e a santidade de Deus naquela atmosfera um pouco mais tranquila, águas tranquilas, né? Aquela atmosfera pacífica. Lógico que pode ser assim, claro, mas Deus tem seus meios um tanto quanto estranhos. E aqui Deus mostrou a sua glória e santidade de uma maneira não tão tranquila como esperamos, mas assim o fez. E de maneira que eu quero falar que aqui estamos lidando com a aprovação ou reprovação de Deus. Então eu quero falar sobre a vida aprovada diante de Deus, precisa ser primeiramente iniciada por Deus. Uma vida aprovada por Deus é uma vida que é temente a Deus. E por fim, uma vida que é aprovada por Deus, mesmo sendo nós chamados por Ele, é uma vida que no fim glorifica a Deus. E esses foram os erros dele. Nós vamos aprender com a palavra de Deus nessa manhã.
O fogo de Deus representa a aprovação de Deus, mas também representa, às vezes, a reprovação de Deus, a mesma glória de Deus. Se a gente vê no contexto anterior de Levítico 9, no final, nos versos finais, os versículos finais de Levítico 9, diz, nos 22, 23, 24 de Levíticos 9, diz que depois que Arão levantou as mãos para o povo e abençoou o povo, desceu havendo feito oferta pelos pecados, holocausto, oferta pacífica, ou seja, o culto já tinha sido feito, o povo tinha pedido perdão pelos pecados. Aí diz que Moisés entrou com Arão na tenda da congregação e saindo lá, os líderes abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. No versículo 24 diz, e eis que saindo fogo diante do Senhor consumiu aquela oferta de holocausto, de perdão dos pecados, as gorduras no altar, e vendo o povo ficou todo alegre e o povo adorou o Senhor. O escritor aqui está dizendo que, fazendo uma comparação, no capítulo 9, ele finaliza dizendo que o fogo do Senhor desce, queima aquele altar, acende a chama e o povo é aprovado por Deus. Em todas aquelas ofertas, o povo é aprovado por Deus quando pede perdão pelos pecados, Deus perdoa. Enfim, e a glória do Senhor desce. E o povo é aprovado com esse fogo. Só que esse fogo devia ser mantido continuamente. Levíticos capítulo 6 também diz que o fogo que descesse no altar não poderia ser jamais apagado. Quando Deus consumiu esse altar, o fogo devia ser mantido dia e noite pelos sacerdotes, seus filhos, quem estivesse ali no serviço sacerdotal, ou seja, pelos escolhidos de Deus ao ministério. De modo que toda manhã, todo final de tarde, os sacerdotes, ou quem estava incumbido, colocava lenha mais brasa para que o fogo que Deus acendeu uma vez jamais poderia ser apagado. Nunca. E se fosse apagado, seria um grande pecado. E pior, não poderia ser reaceso por pessoa alguma. Pelo próprio homem ou qualquer sacerdote. Daí entramos no capítulo 10 de Levítico, dizendo que Nadab e Abiú, sacerdotes responsáveis, fizeram justamente o que Deus não tinha falado para eles fazerem. Então o capítulo 9 e 10 faz essa comparação. Do mesmo fogo que aprova é o fogo que reprova. E como esses filhos de Arão, sacerdotes, Nadab e Abiú, foram reprovados pelo mesmo fogo que antes aprovara. A mesma glória e santidade de Deus que a gente tanto canta aqui e prega, é uma frase estranha de dizer, mas a glória de Deus e a santidade de Deus é algo perigoso. O próprio Moisés reconheceu isso, os profetas reconheceram isso. Porque, irmãos, no fim das contas, a plena glória de Deus, santidade de Deus demonstrada, a gente não consegue fazer mais nada, não há necessidade de mais nada de nós mesmos. Na verdade, no dia que a glória do Senhor for vista de maneira plena, não vai haver mais necessidade de pregação alguma. A gente prega porque estamos anunciando. Mas mesmo a pregação cessará. Os cultos aqui, os endereços, os cultos dominicais cessarão. Quando a glória do Senhor realmente for manifestada de uma vez por todas. Porque o homem não tem força suficiente para suportá-la. Tanto aprovação como reprovação. O fogo de Deus pode representar então a aprovação. A gente vê isso Elias, o exemplo de Elias, com os profetas de Baal. Fogo do céu desceu e o altar foi aceso pelo próprio Deus. A aprovação de Deus. A sarça ardente que queimava e Moisés viu e Deus falou que ali era a sua glória, o lugar era santo. Era a presença de Deus que Moisés não suportava. O Pentecostes. A inauguração da igreja neotestamentária, as línguas de fogo, a presença de Deus no Pentecostes, a aprovação de Deus e de Cristo, através do ministério apostólico, se deu assim. Mas também o mesmo fogo
iniciado por Deus, para o bem, pode ser para o mal. Exemplos, Caim e Abel. Caim foi dar uma oferta ao Senhor, queria cultuar ao Senhor, foi reprovado. O rei Saul, quem lembra da história, o rei Saul também quis cultuar o Senhor e foi reprovado. Estamos falando de uma coisa que é aparentemente boa. Saul foi cultuar ao Senhor e Samuel falou, você não vai cultuar o Senhor. Tudo que você ganhar nessa guerra aqui, você vai colocar no fogo, queimar, não vai levar nenhum presente, nenhuma joia desse povo. E Saul falou, poxa, eu vou desperdiçar tantas joias, tantos bois, tanto gado, vou fazer um cultaço ao Senhor. Um grande culto no Maracanã aqui dos filisteus. Foi reprovado, repreendido pelo profeta Samuel. E Saul fez a mesma coisa que Nadab e Abiú. Samuel, profeta, não dá para dar um jeitinho aqui, porque senão eu vou ficar mal diante do povo, assim, não dá para me perdoar. O rei Jeroboão, alguns anos mais tarde, Jeroboão, na divisão de Israel entre Judá e Israel do Norte e Judá do Sul, sabe o que Jeroboão fez? Eu vou competir com o templo de Jerusalém. Salomão já tinha falecido. Vou competir com o templo de Jerusalém. Vamos fazer um altar em Betel. Betel é uma cidade importante, que antes fora palco do culto de Jacó, do pai Jacó. Então, uma cidade sagrada também, né? Betel, Dan, na região do norte. Vamos pegar aquela serpente do Egito, lá de Moisés, vamos colocar como culto, vamos fazer um altar concorrendo com o altar de Jerusalém. A concorrência de qual culto era melhor, qual culto seria aceito. E veja bem, Jeroboão pensou, eu tenho 10 tribos, ou seja, eu tenho mais gente. A falsa ceia, santa ceia, que de santa não tinha nada, que o apóstolo Paulo repreende a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 que não é a ceia do Senhor que vocês estão prestando. Vocês estão cultuando nem ceando ao Senhor. Vocês estão trazendo comida e cada um no seu cantinho, comendo, se embriagando, e não estão celebrando o real motivo da ceia. Então, há coisas, irmãos, que nós fazemos que são aprovadas ou reprovadas por Deus. Por quê? Esse é o primeiro ponto. Uma vida, um ministério, mesmo nós chamados por Deus, aprovado por Deus, tem que ser o quê? Iniciado pelo próprio Deus. Esse é o primeiro ponto que estamos enfatizando aqui no texto. Porque da mesma maneira que lemos no final de Levítico 9, e o mandamento todo de Deus, que o fogo do altar que foi aceso por Deus tem que ser mantido e nunca apagado, Deus iniciou. Porque Nadab e Abiú, como muitos que eu citei aqui, poderiam pensar como nós pensamos ainda hoje. Eu sou chamado por Deus. Sou escolhido, de repente eu sou filho de Arão, olha só, patente. Eu sou sobrinho de Moisés. Eu sou importante, Nadab, Abiú. Então, Deus me chamou, e a gente pensa que uma vez que Deus nos chamou, a gente pode fazer algo de qualquer jeito para ser aprovado por Deus? Não, porque tudo é iniciado por Deus. E Nadab e Abiú pecaram nisso, porque eles tiveram a proatividade partindo das suas próprias ideias e forças, e não como iniciado e mandado por Deus. Eles pegaram o senso deles e fizeram do jeito que eles queriam. Nós não podemos iniciar nada sem Deus. Pense bem, novo nascimento. Nós conseguimos forjar o novo nascimento, regeneração? Se Deus não tivesse chamado, não teríamos nem nascido de novo, regenerados. Tem gente que tenta forjar uma regeneração, um novo caráter, forjar o caráter, não é verdade? Alguns tentam forjar isso por N motivos, seja como Nadab e Abiú, seja como o antigo rei Saul, fingindo um culto, seja como Jeroboão, um culto concorrente, seja como Nadab e Abiú, querendo mostrar diante do povo que eles eram os chamados, eleitos, e podiam fazer o que queriam.
Ainda hoje, nós somos tentados a forjar coisas. Alguns, de repente, por dinheiro, por posição, por cargo, por fama, por interesse. Mas o fato é que inventarmos essas coisas nada adianta. Filipenses 2,13, alguns textos paralelos que eu vou ler também, diz que porque Deus é quem efetua em nós o querer e o executar, realizar. Segundo o quê? A sua boa vontade. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem, é dom de, não é nosso dom. Não vem das obras para quê? Ninguém se glorie. Esse é o ponto do texto de Levítico, da condenação de Deus, a usurpação da glória de Deus, de Nadab e Abiú. E nós somos tentados ao mesmo, a mesma coisa. Irmãos, se Deus não iniciar, nós nem seremos chamados regenerados. Mas mesmo uma vez chamados regenerados, se Deus não iniciar em nós o culto, a gente nem vontade de vir a cultuar a Deus teremos. Ou vai dizer que vocês têm vontade de cultuar a Deus 24/7? Ou vocês estão competindo com os querubins e serafins, em quem é mais capaz? Se Deus não nos capacitar, não iniciar, a gente não tem capacidade. É tudo pela graça. O esforço da santificação, temos que orar e confiar em Deus, que é a graça. Ele que inicia a boa obra e termina. O chamado, o ministério dia a dia, segunda a segunda, no nosso cotidiano, até a santificação, que a gente pensa que só vem por nós, vem por Deus. O problema é que a gente tem a tendência de esquecer disso. Se eu não estiver aqui, as coisas não vão funcionar na igreja. Se eu não estiver exercendo tal posição, ou eu faltar, algo não vai funcionar. É demais, não é verdade? Se eu não estiver aqui, Deus levanta outro. E é exatamente nesse engano que muitos chegam ao esqueci o termo, the last straw. Ajuda aí, André. The last straw. Ao esgotamento. Que acha que tudo depende dele, chega ao esgotamento. Esgotamento muitas vezes é sinal de arrogância. É um subproduto da arrogância, da soberba. Em segundo lugar, uma vida aprovada e um ministério aprovado por Deus, inclusive para os chamados, a vida aprovada por Deus é temente a Deus, iniciada por Deus, e mantém isso que Deus iniciou, porque mantém o temor. E faltou em Nadab e Abiú o temor. Leamos de novo. Levíticos 10, no primeiro versículo. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Primeiro que não era deles. E puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara o Senhor. Uma sucessão de erros. O incensário, que não era bem deles, né? Fazia parte dos utensílios do tabernáculo. E colocaram incenso sobre ele, porque no fogo eles colocavam incenso, um tipo de pó, que era um incenso, e aquele fogo queimava o incenso e sairia um aroma agradável. E toda a igreja, a congregação sentiria isso, e Deus estaria manifestando a sua aprovação. Só que eles pegaram o incenso, de qualquer jeito, e falaram assim: vou oferecer um fogo que não é aquele fogo do altar que Deus acendeu. Qual foi o erro deles? Eles fizeram tudo aparentemente para o povo, eles estavam fazendo todo o roteiro cultico,
e ministerial correto. Ou seja, tinha um incensário, tinha um incenso e tinha um fogo ali, e estavam diante do povo fazendo todo aquele movimento. Mas diante de Deus não estava certo. Eles pegaram o incenso, e o fogo que era para abastecer o incensário era o fogo que Deus acendeu, que está no capítulo 9 de Levítico. E eles pegaram fogo de algum lugar, sabe-se lá onde, não sei porquê, se estavam sem tempo, apressados, acordaram em cima da hora, estavam despreparados, ou estavam, como alguns comentaristas entendem, que eles estavam querendo mostrar uma falsa espiritualidade. Eles queriam dizer, olha só como eu também consigo prover o fogo. Não preciso lá me abastecer do fogo de Deus. Eu também tenho o meu próprio fogo aqui. Eu vou acender diante de vocês. Tá. É uma aparência de culto, um fogo aparente que é um fogo estranho, é uma terminologia forte no hebraico, esse fogo estranho, ou seja, um fogo que vem de nós mesmos, não do Senhor. Um fogo que Deus não acendeu. Ou seja, eles menosprezaram o sagrado, não fizeram separação entre o sagrado e o profano. Forjaram fogo, forjaram uma situação para si, querendo se mostrar mais espirituais, mais próximos a Deus do que deveriam. E não é assim? Conosco e com muitos que a gente percebe por aí? A aparência de espiritualidade? Para que eu preciso pegar o fogo de Deus? O fogo de Deus? De onde vem o fogo de Deus hoje? Da palavra de Deus. Se abastecer da palavra. De confiar em Deus, orar a Deus, pedir para que Ele inicie o fogo e mantenha esse fogo a nós. Está falando de temor. Temer a Deus. O problema deles foi exatamente isso. Eles não temeram a Deus. E acharam que podiam prover para si qualquer fogo, para si mesmo qualquer fogo, ou seja, eu tenho um dom, uma capacidade, eu não preciso me submeter às ordens de Deus. Eu posso executar o meu ministério como eu quiser, porque Deus me deu o dom de uma vez, Ele não vai tirar mesmo, né? Então, nesse falso movimento de não dependência de Deus, muitos exercem os seus ministérios dessa maneira. O problema é que Deus, de uma maneira ou outra, mostra que o fogo dele, que purifica, que chama, que traz sua glória, traz alegria, esse mesmo fogo traz destruição. O problema é que nós não acreditamos que Deus ainda age assim. Deus ainda age assim. Olha só o que diz o próprio Jesus em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Bonito por fora e podre por dentro. É meio que aqueles docinhos que vende por aí, né? Não vou fazer propaganda porque eu também nem gosto. Tem gente que é bonita por fora, mas por dentro não é tão bonita. Quando você se põe à disposição de comer 1 quilo de sal com a pessoa, começa a descobrir, né? Só que a gente fala da pessoa, mas nós, se deixar, nós somos assim. Se não for Deus. Aí Jesus fala para os religiosos com aparência naquela época, sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro cheio de hipocrisia e iniquidade. É tão difícil a gente ter esse olhar que Deus tem hoje em dia, ainda mais na internet, né? Que parece que na internet hoje todo mundo sabe tudo. O pessoal é PhD em Google. PhD, qual o seu diploma de PhD? Está lá, certificado pelo Google. E você dá congresso e palestras aonde? No Instagram. É cada barbaridade. Aí tira aquelas fotos bonitas, mas por trás
está aquele banheiro sujo. Aparência. Nós temos essa tendência aqui de mostrar, às vezes, os nossos grandes eventos. É um perigo que nós corremos e Deus está falando conosco hoje. Nós corremos constantemente esse perigo, porque é da índole humana. Mas tem mais, porque para a gente não pensar que é uma historinha forte do Antigo Testamento, né? Vamos ler mais um texto em Atos 16, 17 e 18. Olha como Deus não muda. Atos 16, 17 e 18 diz que, seguindo Paulo e a nós, a comitiva do apóstolo Paulo, numa das viagens missionárias, gritava uma pessoa dizendo, esses homens, gritava alguém pelas ruas, né, dizendo, esses homens, né, falando de Paulo e a sua comitiva missionária, esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso ele repetiu por muitos dias. Quem que não gostaria, né? Já pensou nós. Uma viagem missionária que, né, é uma coisa dispendiosa de tempo, de dinheiro, de saúde, de energia, e não é coisa para... Não é para todos. Você está lá no meio de algum lugar que Deus te mandou, e desconhecido como estava Paulo e seus acompanhantes missionários, e se um de nós estivéssemos nessa situação de Paulo e ouvíssemos pelas ruas, dias seguidos, olha, creiam nisso aí, eles anunciam o Evangelho, são homens de Deus poderosos, fazem milagres, o que a gente faria? Sinceramente. Opa, os primeiros convertidos da minha igreja, de repente isso aí vão ser os diáconos, os presbíteros, de repente até pastor, colocar no Ministério da Música para cantar, fazer uns... Né? Vai ser um profeta no meio da igreja. Olha, temos um profeta no meio das ruas aqui nessa cidade, não sabia que Deus já tinha chegado antes de mim. Paulo poderia pensar assim. A gente aceitaria. Porém, Paulo falou indignado, e viu que era um espírito que não era de Deus, era falso, passando-se por Deus, passando-se por algo espiritual, e repreendeu em nome de Jesus e ordenou que saísse. Na mesma hora saiu. E a história continua com outros desdobramentos piores, que Paulo, Silas, o pessoal foi preso, açoitado. Olha só, que desgraceira. Talvez a gente faria tudo ao contrário, né? Para que eu vou ser preso, açoitado? Vou convidar esse moço aí para fazer parte da comitiva profética. Colossenses 2:23, mais o texto do Novo Testamento, só para a gente ver que Deus não muda. Colossenses 2:23 diz que tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, de ascetismo. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, contra os desejos humanos, soberbos. O apóstolo aqui de Colossenses estava criticando que alguns queriam voltar a certas práticas e tradições que Cristo tinha abandonado e mostrado que ele era o caminho. E fazendo os rituais, não, vocês têm que fazer o culto assim, 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 tem que ser desse jeitinho assim, sabe? Tão preso a antigas tradições que o próprio Cristo tinha falado que tinha acabado com a nova aliança, estavam tão presos a esses rudimentos, que para eles demonstrar que era justo era seguir essas aparências. E Paulo estava criticando, falando que tinha aparência. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 14 também diz assim: também opera grandes sinais, está falando do maligno, da besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Vejam só. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem de adoração a ela, a besta. Já ouvi, certeza já nos perguntamos, ouvimos perguntas assim, mas será que esses milagres que a gente vê por aí, na TV e tal, e essa propaganda de milagres,
Olha, aqui Apocalipse está dizendo que o diabo faz sinais e milagres também. Faz cair fogo do céu também. O motivo que ele seja adorado, ele arrebanhe muitos para si mesmo, para o pecado. E não glorifiquem a Deus. Então, que muitas vezes não se engane, irmãos. A gente não deve se enganar. Aparência de milagre, até fogo do céu, o diabo sabe fazer. Lembra de Moisés, quando o seu cajado virou cobra, e os adivinhadores de Faraó também fizeram os cajados dele também virar cobra? A diferença aqui, né? A cobra de Moisés engoliu as outras cobras. Tinha o nome de uma igreja assim, no seu endereço. Deve estar lá no Rio Grande do Sul. Temor a Deus, coisa que Nadab e Abiú não fizeram. E por fim, uma vida aprovada por Deus glorifica a Deus. Que esse é o final da história, é o que Deus quer mostrar ao seu povo e para nós. Porque o versículo 2 e 3 diz assim: então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Olha só, diante de Deus. Você vê que a expressão perante o Senhor, diante do Senhor, se repete várias vezes? Então, estar diante do Senhor é algo muito sério. A gente muitas vezes é relapso demais. A gente esquece de estar diante do Senhor, não só no domingo de manhã no culto. E diante do Senhor, a alegria, a salvação, mas também há isso aqui. Morreram perante o Senhor, e falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que chegam a mim, e serei glorificado diante do povo. E Arão ficou calado. Por que Arão fica calado? Porque ele sabia a verdade. De alguma maneira, algo passou ali batido na família dele. Ele sabia a verdade. Por isso que Arão ficou calado. Nadab e Abiú, penso eu, que eles deviam estar tão acostumados com o sagrado que não separaram mais o profano do sagrado. É certo que Deus separa as coisas cotidianas do comum, do chamado profano. O que é? Coisas comuns do cotidiano, e santifica, traz para o sagrado. Não foi assim na Santa Ceia? Lá em Mateus 26, o que Deus fez? O que Jesus fez com os discípulos? Pegou o pão, horas, pão é pão. Não existe um pão feito lá na padaria do Querubim. Vamos lá na padaria do Querubim pegar um pão. Aí Gabriel traz, uma cesta. Pão é pão. Jesus pegou ali, eles estavam comendo, bebendo, pegou lá uma porção do cálice. Ou seja, coisas comuns da cultura de Israel. Só que esse comum, que seria algo profano, em outros termos, ele separou o sagrado, deixou de ser comum. A partir daquele momento, não seria mais usado de qualquer jeito, desordenadamente. Assim é com cada um de nós. Se uma determinada coisa que é para uso consagrado a Deus, é para Deus. Não é mais para uso comum, apesar de serem coisas comuns. A nossa vida a começar disto. Mas parece que Nadab e Abiú estavam tão acostumados com esse sagrado, que eram sacerdotes, estão todo dia vendo a mesma coisa, que eles não fizeram mais questão, banalizaram a graça. Essa é a nossa tendência. Parece que a gente está tão acostumado à rotina dominical, uns filhos de crentes, netos de crente, bisneto e assim vai, banaliza a graça, pelo costume. Vê aquilo lá todo dia, todo ano após ano, que vai no piloto automático e banaliza a graça e faz o que eles fizeram. Só que a gente esquece que Deus julga isso tudo. Davi, quando tentou andar com a Arca da Aliança, alguém chegou lá e colocou a mão e morreu. Parece estar tão acostumado, a gente tem essa tendência natural. Todo domingo eu canto, eu já sei cantar, então
Não precisa oração, não precisa ensaio, não precisa mais nada. Eu já sei pregar, estudei, fiz lá 4, 5 anos de seminário, tranquilo. A gente acostuma com a graça de Deus. E às vezes eu percebo em mim mesmo e algumas pessoas nessa caminhada cristã que os ministérios ficam estagnados. Muitas igrejas e ministérios ficam estagnados ano após ano. Não é por falta de oração. E às vezes não é por falta de presença nos cultos. É porque está orando demais de maneira errada, por si mesmo. Está no culto como se estivesse batendo ponto lá no trabalho. Banalizaram, se acostumaram com o movimento da graça e o serviço e o ministério. Somente fazem isso. E fica estagnado. A gente vê e parece que é boa coisa, mas Deus vê diferente. Só que nisso, como questão final, eles colocaram a glória para si. Bom, eu posso fazer de qualquer jeito, eu vou colocar fogo aqui, não preciso do fogo de Deus. Quiseram aparecer no meio do povo, a glória para si. Foi exatamente o que Deus quis mostrar. Olha, vocês não podem seguir esse caminho de Nadab e Abiú. Morreram, foram substituídos pelos outros filhos de Arão, Eleazar e Itamar. Há esse risco no nosso meio, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Não é isso que está escrito? E também está escrito muitas outras coisas. Está escrito em Gálatas, não é verdade? Gálatas 6, 6 e 7. Deus não se deixa escarnecer. Lembra do episódio de Ananias e Safira? Lá em Atos capítulo 5, nos primeiros versículos de Atos 5, Ananias e Safira. Mas isso não acontece na nova aliança e tal. Acontece. Ananias e Safira não morreram? O que eles quiseram fazer? Uma coisa boa? Olha, estou aqui ofertando tudo. Tudo que eu tinha, eu vou ficar com 0. Ananias e Safira queriam demonstrar o que diante do povo? O mesmo que Nadab e Abiú. Demonstraram o quê? Uma falsa aparência, falsa piedade, falsa devoção. Quiseram mostrar que eles eram os bons daquele momento. Não sei se eles queriam alguma posição, algum destaque, algum favor de Deus, não sei. Mas quiseram mostrar muito além. Esse foi o pecado deles. Se eles tivessem chegado assim, olha, e Pedro repreende, se vocês falarem assim, olha, eu tenho tanto, mas eu vou dar somente tanto. Ok. Teriam sido sinceros, verdadeiros, piedosos, de fato. Mas Deus não se deixa escarnecer. Malaquias 2,17 fala da reclamação do povo naquela época em Malaquias, o profeta Malaquias, capítulo 2, que o povo estava reclamando e dizendo assim, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou cultuar? O Senhor não vai ouvir, estou cansado de tanto culto, tanto ritual, tanto serviço a Deus. Onde Deus está? A justiça de Deus. Então eles já tinham cansado de Deus. Hebreus, por fim, um eco desse texto de Nadab e Abiú está bem no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Um paralelo e um eco desse texto. Quando em Hebreus capítulo 12, versículo 18 e 19, diz assim. Hebreus 12, 18 e 19 diz assim. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, reter a graça. Ou seja, o fogo que Deus acendeu, não deixa apagar. Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com o quê? Reverência. Tudo que Nadab e Abiú não tiveram, reverência. Temor a Deus. E piedade. E não falsa espiritualidade. E o escritor segue, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É o paralelo desse texto. Acreditemos ou não, isso ainda funciona nos dias de hoje. Por isso, como o apóstolo Paulo falou na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, que o apóstolo Paulo enfatiza a igreja de Corinto, dizendo, por isso, essa falta de reverência, temor e cuidado e até falsa espiritualidade
Por isso há entre vós muitos fracos e é a morte. Paulo falando para a igreja de Corinto. Então temos que crer que isso aí não é uma verdade. É uma verdade, Deus está nos exortando em amor como filhos. Coisa que talvez Arão não tivesse feito, porque Arão ficou calado e sabia que estava tudo errado. De certo, Arão poderia ter interferido antes do ocorrido. E não fez. De modo que a gente tem que parar e refletir se a nossa vida e o nosso ministério, tudo que fazemos é aprovado por Deus, tendo em mente que é iniciado por Deus. Uma vida aprovada por Deus é iniciada em Deus. Tudo. Conversão, santificação, graça, constância. Não depende de nós. É iniciado por Deus. E a vida aprovada é a vida que é temente a Deus, em reverência. E, por fim, glorifica a Deus. Porque é o que estava em jogo aqui. A glória era para Deus, não para nós. E até a gente sabe disso quando aprende, né? A famosa pergunta número 1 do catecismo, que fala que somos para a glória de Deus. E é dessa maneira que rogamos a Deus que nos faça refletir nisto, a começar de mim, de cada um de nós. Estamos seguindo verdadeiramente esse caminho. Porque esse fogo de juízo, a gente espera que seja um fogo de aprovação da glória de Deus, da santidade de Deus. Então a gente quer a presença de Deus, representada pela essa figura do fogo. A presença de Deus traz morte, mas o que nós queremos é a presença de Deus que traga vida e o nosso ministério não seja estagnado, a nossa igreja cresça numericamente, mas em graça, em glória, em reverência e verdadeira piedade, espiritualidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Pai, pela tua palavra, que é muito maior e muito mais profunda, mas é abençoadora, Senhor. Nos leve por esse caminho da verdade e da vida, a abundância que vem de Cristo Jesus. Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Cristo em nós é que nos conduz nisso, e não por nós mesmos, Pai. Não deixe que nós façamos mais, ou algo que Deus não faça iniciado por Ele mesmo em nós. Conduz a nossa igreja em graça, em glória, mais e mais, como tem feito. E nisso somos gratos a Ti, porque tem manifestado a Tua presença no nosso meio, mas sabemos que há muito ainda a ser feito. E façamos isso em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela glória e graça de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.